centrais do CAS, todos aqui que estão nos assistindo. Vamos dar início à live A História do Padre Theodor Amsterdam. O ciclo de lives mensais sobre o cooperativismo na prática, que vem acontecendo desde maio, agora vamos passar a integrar o Conecta Desenvolve, um programa de parceria com o GP, né, e a Fundação Sicredi, para reforçar ainda mais a nossa competência, né, de essência cooperativista. A live de hoje será um bate-papo imperdível com o senhor Mário Kozen, presidente da Casa Cooperativa da Nova Petrópolis e conselheiro também de administração da Sicredi Pioneira, que irá contar um pouco mais sobre a história do patrono do cooperativismo no Brasil, o padre Theodor Amsterdam. Eu arrisco a dizer que sabe mais do que o próprio padre, o senhor Mário Kozen, sobre a história dele. E também contaremos com a participação do presidente da Sicredi Pioneira, grande amigo Tiago Schmidt, para mediar esse evento. Quero agradecer imensamente o convite de ambos para estar aqui conosco, compartilhar o conhecimento. Tenho um carinho muito grande por ambos. O seu Mário Kozen é uma pessoa extraordinária e será um prazer a todos aqui, em nome de todos que estão ouvindo e assistindo, um agradecimento especial. Senhores, passo a palavra para vocês, peço que rapidamente se apresentem e o espaço é todos de vocês. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco, compartilhando o conhecimento. Um grande abraço e vamos à escuta de vocês. Muito obrigado. Olá, Romeu, muito boa tarde a todos os colaboradores do Sicredi que nos assistem nesse momento, que participam conosco. É uma alegria enorme a gente poder parar um minutinho da nossa tarde, do nosso trabalho, para estudar e conhecer um pouco mais sobre a história, as marcas, o legado do padre jesuíta Theodor Amsterdam, e espero que, de fato, seja um momento que agregue muito conhecimento e aprendizado a cada um de vocês que participa conosco nesse momento. Eu sou Tiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, e tenho a alegria de estar aqui ao lado do meu colega conselheiro e grande mestre da história do cooperativismo, Mário Kozen, que também, nesse momento, pode fazer a sua saudação. Mário, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande, né, uma responsabilidade muito grande, ainda mais quando os elogios já vieram antes do tempo. E para alguém que há 50 anos atrás saiu da roça, né, sem nenhum conhecimento de nada, de tecnologia, de vida urbana, e depois começou a estudar, depois de adulto. No final da vida, praticamente, conheci o cooperativismo, onde encontrei a grande realização e o sentido de vida. Por isso, é uma honra estar com vocês e espero que a gente consiga transmitir um pouco, ao menos, daquilo que foi a trajetória, né, do nosso grande líder, o padre Theodor Amsterdam. Mário, bem ao teu lado nós temos uma televisão que está reproduzindo algumas imagens da linha imperial na época, e justamente a frase que passa nesse momento é: sem conhecimento não há horizontes. Essa frase ela vem muito de encontro a algo que nós temos pregado com uma frequência maior nos últimos tempos, que é o maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento. E olha como essas duas frases têm uma conexão imensa. Quem nos ensinou essa frase do desconhecimento foi o Márcio Porta. E eu toco no nome do Márcio justamente porque, antes da gente entrar na pauta Padre Amsterdam, o Márcio mandou uma pergunta para mim, que eu repassasse para ti, porque nós entendemos que, de fato, nós só podemos confiar naquilo que conhecemos. E muitos já tiveram a oportunidade, eu tenho certeza absoluta que agora nos assistem, de estar aqui em Nova Petrópolis, pisar no mesmo chão que o padre Amsterdam pisou ali na linha imperial, na companhia do Mário, minha, do Márcio, da Heloísa, do seu Hélio Spier e outras tantos aqui da Pioneira que fazem esse acolhimento. Mas muitos também não conhecem o Mário e certamente já ouviram falar do Mário. E a pergunta que eu queria fazer: quem é o Mário Kozen, que sai jovem de Itapiranga, no interior de Santa Catarina, vem para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é acolhido por familiares, vive uma vida muito dura, de muito estudo e muito trabalho,
E é um trabalho na área da contabilidade, Mário. Tu vira, a expressão mais adequada não é um homem frio, mas tu é um homem dos números. Tu passa uma vida toda fazendo balancetes e demonstrações de resultado e exercício. E aos 60 anos, aproximadamente, entende que era hora de colocar o pijama e a pantufa e, de repente, conhece o cooperativismo. Qual a diferença do Mário antes do cooperativismo e depois do cooperativismo? A pergunta é, como foi que o cooperativismo tocou o teu coração? E essa mensagem que nós gostaríamos, assim, já começando, para que esse mesmo sentimento, quem nos assiste, possa também ouvir as respostas que nós teremos depois sobre o Padre Amsterdam. Eu sofri duas grandes transformações. A primeira grande transformação foi a partir de quando eu adquiri mais conhecimentos. Porque a partir do conhecimento, a gente passa a ser mais dono de si, né? A gente consegue ter mais autonomia. Então, quando eu pude estudar, finalmente, depois de adulto, com 20 anos, quando eu aprendi a falar português também, já. E, claro, foram tantas outras coisas que são pertinentes, né? Que se eu não conhecia energia elétrica, eu não tinha visto nunca uma tecla de ligar a luz. Então, vocês imaginam quantas coisas mais eu não conhecia. Então, essa foi uma transformação incrível, né? E a segunda grande transformação foi quando eu conheci o cooperativismo. Este realmente foi uma transformação para a questão humana, né? Eu me tornei, tranquilamente, afirmo isso, uma pessoa muito mais humana, né? Com mais condições de lidar com as pessoas e entender as pessoas também. Então, são momentos muito fortes, né? Tem muitos momentos, muitos desafios na minha vida. E agora, o que me marcou, como nenhum, foi o conhecimento do cooperativismo, a história, pelas oportunidades que ele me mostrou, e que a gente pode realmente se realizar, sempre como os outros. Este é o grande lance da vida, né? Do cooperativismo. E dentro das competências do Sicredi, nós temos uma delas, que além da essência cooperativa, e esse é um dos motivos dessa live aqui, é o entender para atender. Como tu entende, Mário, a diferença ou a mudança dessas competências ou desse comportamento daqueles colaboradores que conseguem ter a dimensão da história do Sicredi, tudo que o Padre Amsterdam fez, porque muitas vezes alguns nem chegam nessa possibilidade de conhecer. Tu enxerga essa diferença, inclusive pela tua experiência, pela tua bagagem, daquelas pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver com elas, que vêm aqui conhecer a história, e quando elas saem diferentes, elas saem mudadas. Essa mudança não é só para ti, tu enxerga nos outros também? Com certeza, né? Isso é muito tranquilo no Sicredi. Todas as pessoas que passam pelo Sicredi não são mais as mesmas, né? Só o fato de vir para Nova Petrópolis já transforma muitas pessoas, né? Uma estadia aqui de algumas horas, conhecendo a história, caminhando nesses lugares, lugares sagrados, né? Do cooperativismo, já transformam, já mudam as pessoas. E trabalhar, né? Interagir com os associados, com certeza é uma transformação, né? E isto não é só eu que percebo, somos os associados também, né, da cooperativa, que dizem isto abertamente. Hoje nós ouvimos ainda os coordenadores, é flagrante, não é só nas palavras, mas é no olhar, na expressão do rosto, né, que fala às vezes mais do que próprias palavras. Então, o cooperativismo, ele humaniza, indiscutivelmente, e isto, quanto mais a pessoa conhece, né, e pratica, melhor fica e mais humanizado fica essa atividade econômica, né, e que a gente pode agregar esse valor humano, esse bom relacionamento. Mário, a gente fala de cooperativismo e logo remete ao nome do Padre Amsterdam, mas também precisamos entender que ele também não fez nada sozinho, e ele passa por toda uma formação na Europa, inclusive a sua família ele morava até os 13 anos numa propriedade rural, sem muitas necessidades básicas, né? Ele era uma família com condições
de vida bastante favoráveis, inclusive, ou principalmente para a época, e vai estudar, vai seguir a vida religiosa. E quando ele chega no Brasil, dizem que ele encontra solo fértil para a construção desse modelo cooperativo, inclusive com conhecimento do modelo Raiffeisen, e esse é um modelo que nasce na região de Nova Petrópolis, mas ele não é só de Nova Petrópolis, porque, bem sabemos, outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, um pouco antes já o padre tentou iniciar as cooperativas e não teve sucesso, mas foi iniciando associações de produtores rurais, associações de professores, e depois essas pessoas migram para outras regiões do estado e também do país. O que tu considera, como tu classifica esse solo fértil? Da onde vem esse solo fértil? Quais eram as características das pessoas que moravam aqui e da onde elas vieram e o que elas passaram para chegar até aqui? Realmente, o Rio Grande do Sul, né, começou quando começou a imigração germânica, né, em 1824. Aí foi a transformação. Só que essa foi uma vida muito dura dos imigrantes. A própria travessia do oceano foi trágico em muitas situações. Foi um momento de muita dificuldade. É claro que nasciam pessoas no caminho e morreram também muitos que não conseguiram aguentar essa viagem, né? Que às vezes demandavam até 100 dias, né? Em embarcações sem condições humanas, sem alimentação adequada, sem condições de higiene, né? Então imagina a dificuldade que foi, né? Superlotado, muitos adoeciam e inclusive faleciam. E aí esse exercício eu já fiz várias vezes e eu convido também os sigredianos a fazê-lo para voltar um pouco para o começo, né? E se imaginar fazendo parte dessa viagem. E se em dado momento tivesse que jogar ao mar, sepultar no mar, né, o pai, a mãe, o irmão ou um filho, sem a embarcação parar, seguir adiante, né, para um lugar que eles não faziam a mínima noção de como é que era de verdade. Que sentimento, que força, que energia é necessária para superar isso, né? Depois a chegada aqui também não foi nada fácil. Embora tenha lhe sido prometido um paraíso, mas esse paraíso consistia num mato selvagem, né? E ali, embora recebessem um pedaço de terras, né, tinham que iniciar derrubando mato. Essas terras, eles tinham os proprietários originais, que eram os índios e os animais selvagens. Então, nesse momento, eles se tornaram inimigos. Tiveram que ser enfrentados também. E vocês imaginam, numa situação em que não havia hospital, não havia médico, não havia farmácia, alguém que fosse picado por uma cobra venenosa, ele não tinha como se salvar, né? E alguns que, inclusive, também foram mortos por índios, né? Então, esse foi o início aqui. Mas depois, o germânico, e em seguida veio o italiano, essas foram pessoas que sofreram muito na Europa, né? E vieram aqui recomeçar a sua vida e foram muito trabalhadores, né? Começaram com muita firmeza e foram indo bastante bem, né? Começaram a produzir algumas coisas que conseguiram vender no centro do país, né? Só que no período depois de 50 anos nessa caminhada, e meio que se acomodaram e estavam indo bem, surgiu uma coisa nova. O pessoal lá do centro do país começou a produzir mesmo essas coisas e pararam de comprar do Rio Grande do Sul, né? E daí vem a dificuldade de novo, mais uma vez. Exatamente, né? Foi nesse momento que chegou o Padre Amsterdam, 1885, encontrando essas pessoas com muitos problemas, muitas dificuldades, e não enxergavam possibilidade de recomeçar, onde começar, e ainda com ausência de educação, de conhecimento, né, e assim por diante. E ele, mesmo que tenha vindo com o objetivo principal de ser dar assistência eclesiástica, um sacerdote, né? Isso, ele viu
que não teria sucesso se ele fosse só fazer esse trabalho, né? E ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar também na questão econômica, né? Falando da importância das pessoas se juntarem para resolverem seus problemas, né? Começou a falar em associativismo, cooperativismo. Ele via nessa condição realmente a chance de recomeçar e de se reorganizar melhor, né? Focando sempre a questão local, a questão da comunidade, né? As pessoas tinham que se ajudar perto um do outro, porque isto resolveria o problema das pessoas que estavam morando nesse lugar, né? Então, a partir disso, quando conseguiu ter sucesso em associativismo, a primeira associação de agricultores ele criou em 1900, e depois, em 1902, surgiu a cooperativa financeira, a primeira, aqui em Nova Petrópolis. As coisas começaram a mudar, porque a partir de quando as pessoas tinham a oportunidade de tomar um crédito, né, para comprar minimamente uma ferramenta de trabalho melhor, de comprar uma vaca de leite, né, eles começaram a mudar, né? Sementes, as próprias terras, depois, quando começou a migração para o interior, né, financiado pela cooperativa, as coisas começaram a melhorar, porque o dinheiro começou a circular, né? Além de oferecer, o Padre Amsterdam tinha aquele foco da questão que ele aprendeu desde criança, da importância da poupança. As pessoas podiam começar a poupar, mesmo que pequenos valores, né? E isso dava uma segurança. E, ao mesmo tempo, a cooperativa fazia o trabalho de fazer circular, né? Muitas vezes, pequenos valores formavam valores expressivos que podiam ser emprestados para as pessoas produzirem mais e melhor, né? Então, isso foi uma mudança radical que começou a surgir a partir desse trabalho, desse grande líder, né, do Padre Amsterdam. E ele, as suas expressões, a sua forma de comunicar, a sua forma de focar o desenvolvimento local das comunidades, eles são atuais hoje, né, Tiago? Mário, eu fico te ouvindo falar e fazendo conexões com 2020, porque parece que muda o ano, mas a dificuldade, o voltar para o local, se unir em cooperativismo, associativismo, e o quanto a cooperativa prosperou no seu princípio tem conexão também com o fato das cooperativas estarem, nesse momento, prosperando mais, porque as pessoas se voltam mais para a comunidade também. Mas não foi fácil, né? Porque, inclusive, a emblemática frase da Pedra do Caminho, ela é dita num congresso no dia 25 de fevereiro de 1900, e ali ele já começava a idealizar a questão da cooperativa de crédito, que era um dos braços desse complexo maior que ele enxergava no Bauer-Verein, que era a Associação dos Agricultores, né? E mais importante ainda, né, Mário, ele era uma associação interconfessional, reunia católicos e luteranos, e hoje, em 2020, a gente fala de intolerância religiosa, intolerância racial, política, sexual, e o padre, há mais de 100 anos, já tinha uma visão completamente diferente de aproximar todas as pessoas, independente do seu credo religioso, ou da sua condição social, ou da sua classe racial. Então, como isso era tão bonito e tão nobre na época, e hoje faria tão bem se nós conseguíssemos praticar com maior intensidade. Ele constitui a cooperativa, não foi de primeira, não foi fácil, porque ele teve que convencer os alemães aqui da região também, e esse processo durou aproximadamente 2, 3 anos. E após o convencimento também, né, Mário? Foi na terceira tentativa, porque na primeira houve uma tempestade e todo mundo foi para casa. Na segunda, o padre foi chamado justamente em função de um problema com a esposa do médico que estava falecendo, e ele teve que cancelar a assembleia, e somente então na terceira tentativa, num domingo de manhã, no dia 28 de dezembro de 1902, nasce a cooperativa Sicredi, pioneira, então, na época, Caixa de Empréstimos e Economias Amsterdam. E depois essa ideia dá tão certo, e ele não se conforma com isso na linha imperial. Aí entra uma questão que é muito importante,
que é o fato dele ser mesmo um líder educador, um líder inspiracional, porque ele não chegava nas pessoas e dizia o que elas tinham que fazer. Ele chegava e dizia como fazer e por que fazê-las. E no que ele via que a ideia prosperava naquela comunidade, ele ia para outra comunidade. Tanto é que chegou a fazer 160 mil quilômetros no lombo da mula que ele tinha, né, durante longas datas, inclusive fazendo mapas, que era uma das outras aptidões que ele tinha. Ele chegou a fazer o mapa de 16 municípios. Vendo que essa função das cooperativas de crédito prosperavam e iam bem, ele começou, Mário, no meu entendimento, e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, algo muito maior. Porque, como tu bem fala, ele tinha visão panorâmica, né? Ele começa um projeto chamado Volksverein. O que significa, qual é a tradução literal de Volksverein e, no fundo, o que pretendia esse projeto? Só te complementando ainda a questão, por que ele focava tanto o cooperativismo financeiro, né? Porque, claro, que ele conhecia o cooperativismo já da Europa, onde Raiffeisen, né, criou a cooperativa rural, de crédito rural, em 1862, e que gerou uma grande mudança para os agricultores. E ele, conhecedor desse sucesso que foi o trabalho do Raiffeisen, ele via que aqui seria perfeitamente aplicável e faria a diferença, né? Por isso que o foco dele tão forte na questão do cooperativismo financeiro. No início eu não entendia por que ele focava o cooperativismo financeiro de crédito. Era exatamente essa a questão. Porque ele é transformador, porque ele faz circular o dinheiro, né? E assim gera o desenvolvimento local e regional. Em relação aos trabalhos e às obras do Padre Amsterdam, né, ele criou uma obra, uma associação em 1912, que foi o Volksverein, traduzindo Associação do Povo, e através desta entidade ele conseguiu fazer a grande obra social dele, né, realizadora, né? Quem lê a autobiografia dele percebe claramente que a realização dele foi através do Volksverein e não foram as cooperativas com a mesma intensidade. É claro que era importante, né? Mas o Volksverein foi para ele a grande obra realizadora, social e humana, né? E o que o Volksverein fez, Mário? Assim, entre muitas coisas, as que tu considera mais importante? As mais importantes foi a assessoria, a consultoria para os migrantes para o interior, que se mudaram dessa região aqui para o interior do Rio Grande do Sul, onde recomeçavam, mais ou menos o mesmo formato dos que começaram, que vieram da Europa para cá, né? Tinha que se organizar em comunidades, e ele deu essa assessoria para que as pessoas entendessem melhor, né? E que fizessem juntos isso, que seria mais rápido e mais fácil. Auxiliou muito na documentação, para que eles tivessem as suas propriedades com valor, com documentação, né? Outras obras da Volksverein, a que mais me emociona, a que mais me toca, foi o leprosário, né? A lepra era uma doença altamente contagiosa, incurável, e era bastante comum. E as pessoas que estavam contaminadas, elas não tinham onde ficar, né? Os hospitais que existiam, os raros hospitais, não podiam acolher esse tipo de doentes, né? Porque não tinham cura e iam contaminar o ambiente. As famílias que moravam no interior, que tinham que trabalhar na roça, como é que podia cuidar de um doente desses, né? O que eles faziam com esses doentes então, nas famílias, nas casas? Vários depoimentos eu já ouvi de pessoas que conheceram, ou ouviram de pessoas que conheceram, que pessoas que construíam um espaço, muitas vezes no porão da casa, tipo uma jaula, e a pessoa ficava completamente fechada lá, né? Sem contato humano. E lá tinha que ficar até, né? Até a morte. Até a morte. Então, a construção do leprosário, que ele conseguiu fazer com a ajuda do governo do Estado, né? Aliás, não foi coisa fácil, eu vi isso há poucos dias. Ele tentou várias localidades e as pessoas não aceitavam, né? Porque tinham medo, né? Era uma doença que dava medo.
mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? Nós temos medo, né? E essa comunidade que serviu de leprosário existe até hoje, né, Mário? Existe ainda, esse prédio existe até hoje. Bom, lá as pessoas foram acolhidas com pessoas preparadas, então puderam cuidar. Lá eles tiveram um final de vida, não se curavam, mas um final de vida, como eu sempre digo, com alguma dignidade, né? Em cima disso, ele construiu a vila para os órfãos de pais leprosos, né? Porque alguns casais eram o casal contaminado e os filhos não, os filhos pequenos, então tinham que ser separados dos pais, definitivamente. E eram acolhidos, então, nessa vila, onde pessoas voluntárias foram lá morar com eles e cuidaram deles. Outras obras, né, que foram importantíssimas, com a visão que ele tinha, enxergava onde tinha problemas. Então, foi a construção do asilo, para acolher pessoas idosas que não tinham com quem ficar. Por que havia, só para que quem nos assiste nesse momento entenda, por que havia necessidade de asilo, Mário? Como é que funcionava a lógica da estrutura familiar com muitos filhos, alguns filhos encarregados de cuidar dos pais até a morte, só que também, em função disso, acabavam não tendo a sua constituição familiar? Exatamente. Então, alguns ficavam solteiros, né? E outros, eventualmente, não tinham filhos. E quando chegava a idade, não tinham aposentadoria, como tem hoje. Então, ficavam ao léu, né? Não tinham onde ficar. Então, eram acolhidos lá. Como também eram acolhidos pessoas com problemas mentais, né? Que era um grande problema, que não tinham condições de ter uma vida social. As famílias não sabiam como lidar com isso. Também eram acolhidos nesse espaço que ficava em São Sebastião do Caí, aqui no Rio Grande do Sul. Ele também construiu uma escola para formar professores, que era uma carência muito grande, sem professores, né? Então não adiantava falar em educação, importância de conhecer se não houvesse professores. Formou professores que recebiam uma formação, além do serem os professores, uma formação musical e uma formação religiosa. Quando retornavam para uma comunidade no interior, assumiam com qualidade a escola, assumiam a igreja, nos momentos que não houvesse padre, que ele não era tão comum, para ministrar um culto, né? E também assumia o coral da comunidade, que era assim que eram as comunidades organizadas, né? Que atraía, que chamava, que as pessoas ficarem juntas, né? Então, mais uma vez, a gente enxerga o quanto o Padre Amistad também era um líder, formador de líder, porque essas pessoas passavam a ser referências nas suas comunidades, lideranças comunitárias. Mário, tu sabe que a tua história é a do leprosário, mas tu sabe que de todas as ações que o Padre Amistad fez, a minha, que mais mexe comigo, e mexe muito, é o fato dele ter se deslocado uma vez até um município aqui do interior do Rio Grande do Sul, Estrela, e lá ter contratado um médico, e levou esse médico para as vilas, para as comunidades, para fazer o quê? Com qual objetivo? Então, Dr. Schlatter, para formar parteiras. O Padre Amistad, com essa visão incrível que ele tinha, e ele não ficava parado, se deslocava para tantos lugares, viagens cansativas, né? Ele era incansável. E ele percebeu que, com essas mudanças, a migração para o interior do Rio Grande, onde tudo era recomeço, não havia hospitais e nem médicos. E a produção de gente, que eu sempre falo, continuava, né, naturalmente. Mas as parturientes, na hora do parto, sem nenhuma assistência, muitas morriam, né? E as próprias crianças também, né, que nasciam, morriam. E ele, com essa visão, contratou, pela associação, pelo Volksverein, esse médico que formou centenas de parteiras e resolveu esse grande problema. Que depois formaram as suas sucessoras, né? E por isso que a gente conhece as pessoas, eu, né, os meus irmãos, somos uma turma bem grande, todos nasceram com parteira. Eu nasci da casa da minha avó, e esta história das parteiras, se a gente pudesse ouvi-las, né, são histórias incríveis, né? Isso não era uma profissão, isso era um ministério, né, que elas exerciam. Era um ofício, né? Eram mensageiros de Deus, né? Porque faziam acontecer a vida, né? E não tinha hora para acontecer isso.
Isso podia ser qualquer hora da madrugada. Alguém batia de noite, lá chovendo, temporal, relampeando, e ela, a parteira, tinha que levantar, pegar seu cavalo ou uma carroça e se deslocar, às vezes, por 1 ou 2 horas, até chegar na casa onde uma mulher estava por nascer um filho. Imagina a força, né, e a história que elas teriam para nos contar. Né? A gente conhece algumas, inclusive são muito engraçadas, que a gente não vai contar hoje, né, mas uma outra oportunidade, a gente vai relatar algumas assim, de parteiras. Esse trabalho que realmente é tocante. Tu tens razão, Thiago. Imagina como foram, né, mensageiras verdadeiramente de Deus, anjos. Né? É que a gente não consegue dimensionar, Mário, ou fazer uma linha cronológica de quantas pessoas que hoje vivem e fazem parte da sociedade que só estão aqui porque há 50, 60, 80, 100 anos houve uma parteira para dar luz ao seu avô, ao seu bisavô. Sim. Então, a constituição da nossa sociedade também passou por essa atitude do padre Amsterdam. Tu falaste numa das tuas respostas que ele viajava muito, ele fazia longas viagens com a mula, né? Inclusive, há registros de que ele tenha apoiado a encontrar a genealogia de aproximadamente 600 famílias. E ele também era reconhecido como o colonorum father, o pai dos colonos. Mas ele era um padre. A gente pensa em padre, aquela pessoa que está na igreja, né, com as suas obrigações, tarefas e atividades de padre. Como é que um padre era reconhecido como pai dos colonos? O que o pai dos colonos, e que hoje é o pai do cooperativismo brasileiro, inclusive por força de decreto, reconhecido desde dezembro do ano passado, por que ele recebeu essa titulação de pai dos colonos? Sabe, Tiago, que ele também se dizia viajante de Deus, né? Ele andava muito, né? E era pai dos colonos porque ele não esperava que as pessoas o procurassem na casa canônica, na igreja, para pedir uma orientação, para pedir ajuda, porque as pessoas estavam com tanta dificuldade que nem arriscavam mais, né, se deslocar até ele. Então ele pegava a mula dele, ia até na casa do colono, e lá, né, por algumas horas, convivendo com aquela família, né, ele dava aquela observada, a capacidade e o conhecimento que ele tinha, as orientações que ele passava para aquela família, né, relacionadas com higiene, com saúde, com cultura, tudo isso ele tinha conhecimento, era transformadora para aquela família. Era um novo ânimo. Eles passavam a, de novo, enxergar algum horizonte, né, a partir dessa visita. Ele fazia o trabalho do pai, né? Nós sabemos que na vida, nossa vida, em um momento, o nosso pai também chegava e dava um novo ânimo, né? Então, aquele ânimo, aquela visita, aquele conforto, aquele carinho, né? Pela grandeza que ele era como pessoa, então, a partir disso, ele passou a ser conhecido como pai dos colonos, porque ele fazia um trabalho paternal neste momento. Nessas viagens cansativas e longas que ele fazia, e ele era um homem muito organizado, Thiago. Tanto quando ele chegava numa comunidade, normalmente mais no final do dia, mesmo cansado, a primeira reunião acontecia à noite já, com um menor grupo de líderes que ele já tinha identificado. Na manhã seguinte, acontecia primeiro a missa e depois a segunda reunião, com um grupo maior já, né? Para tomar as decisões, para entender a comunidade, as dificuldades. E à tarde, então, era a comunidade toda para, então, conversar sobre tudo que tinha sido decidido e, a partir disso, a comunidade se organizar e colocar as mãos na massa. E interessante, ele chamava as mulheres. Naquela época, em que era hábito o homem caminhar na frente e a mulher vir atrás, ele não queria saber disso. Ele disse, a mulher
tem que participar, ela tem que falar, ela tem que ter opinião, porque ela é importante, né? Que Muito, coisa, né? muito. Que coisa, que visionário. E é importante, Mário, porque ele viajou por muitos anos após a Constituição em 1902, por mais 17 anos, né? Porque o seu falecimento ocorre em 1938, porém ele passa os últimos 15 anos de sua vida numa cadeira de roda, né? E, aliás, ele morre numa idade bastante avançada, né, para a época. O que tu acha que explica isso? E como é que tu imagina que foram esses últimos 15 anos dele? Inclusive em termos de produção, porque o São Paulo's Blatt, que era, a gente brinca como se fosse o Facebook da época, que era uma revista que nasce em 1912 com o Bauer-Verein, com a associação, com o Volksverein, Associação do Povo. Ele que era responsável por redigir, escrever e disseminar que tipo de notícia tinha aí e o que mais ele produziu durante esse período da vida dele. Então, o Paulo foi realmente fundamental, né? Porque foi a única maneira das pessoas que moravam tão distantes terem alguma informação nova, né? Porque não havia televisão, não havia telefone, jornal, revista, nada. Estrela cadente para ter novidade, é isso? Então, era o Paulo, aquela revista, Folha de São Paulo, traduzindo, era fundamental, porque ali eles podiam ler alguma coisa nova. E ela era esperada com ansiedade. Era uma verdadeira festa quando vinha essa revista. Eu ainda vivi esse tempo, Tiago. Quando vinha essa revista, à noite, a mãe que lia para nós sentávamos ao redor do fogão a lenha e ela lia para todas nós, né? Às vezes vinha um vizinho também que não tinha assinatura, ele também para ouvir, para saber alguma coisa. O que tinha nessa revista, Mário? Qual era o conteúdo? O conteúdo era relacionado a alguma coisa de espiritualidade, mas basicamente as necessidades de conhecimento que o colono precisava, relacionado com plantação, com inovação na época, com criatividade, com cuidar do meio ambiente, né? Ele era um ambientalista, ele dizia, se você derrubar uma árvore, tem que plantar outra, né? Para que não termine a mão. Então, era nessa linha, além de informar, inclusive, por exemplo, para as pessoas que moravam distantes, tinha uma página de notas do falecimento. Então, quem se mudava aqui de São Sebastião do Caí, do interior de Santa Cruz, como foi o caso do meu pai, minha mãe no interior de Montenegro, eles não tinham mais contato com os primos. Ia para Santa Catarina, ia para Santa Rosa, para Cerro Azul, ficava só sabendo dos parentes quando alguém nascia ou falecia, através da revista. Exatamente. Então, era muito importante. Uma outra questão importante dizer, um grande problema na época, o padre ele tinha uma grande capacidade de identificar líderes, né? Então, mobilizava aqueles líderes, né? E com a capacidade de cativar, né? Ele conseguia realizar as coisas, né? Porque sozinho ele não faria. Mas também tinha muita dificuldade de pessoas com conhecimento para fazer as coisas. Sim, ele relata isso bastante, né? Isso. Então, o que ele fazia? Todos os anos, ele andava muitos quilômetros para fazer uma espécie de uma vistoria nas associações e nas cooperativas. Dava uma atualizada na contabilidade, né, que estava mais perdida, e isso era um trabalho que ele fazia o tempo todo. Ele era o nosso Banco Central da época. Como era importante. Quando ele se recolheu, finalmente, em 1923 em diante, que ele não pôde mais caminhar, mas não parou de trabalhar. Mas não foi o acidente em 23, né? Ele sofre o acidente antes. Sofre o acidente antes. Me conta um pouco sobre o acidente, Mário, para que as pessoas saibam como aconteceu. Então, com essas andanças, e ele relata isso de mula, e foram distâncias muito longas, ele diz que às vezes ficava cansado. Quando ele conta isso, para mim deu uma sensação que ele conta isso com um pouco de culpa, né? Até que ele era normal, então. Ele era normal. E então diz que às vezes ele chegava a cochilar. Ou às vezes, né, ele orava, né? Ou pensava, organizava a mente, planejava as coisas e ficava distraído.
E andando no meio das matas, das estradas, que eram verdadeiras picadas, né, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, às vezes a mula se defrontava com um animal selvagem. E ela se assustava, ele distraído e a mula dando um salto, e ele caía. Então ele sofreu muitos acidentes. Mas em 1919, num deslocamento que foi entre Colinas e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, ele sofreu um acidente que foi grave. Então ele fraturou a perna, né, e também a coluna. E isso nunca mais ficou bom, né, para a medicina. Os recursos eram muito mais menores do que nós temos hoje. Por isso que ele não pôde mais caminhar a partir de 23, mas ele ficou lúcido até o final da vida, até os últimos dias de vida, e trabalhou também. Tanto que o livro da autobiografia ele escreveu praticamente no último ano da vida dele, né? E nesse tempo de recolhimento, os trabalhos deles foram incríveis, né? Ele se mantinha ativo, escrevendo para periódicos alemães da época, para vários, né? Informando sobre ainda as atividades que continuavam acontecendo, que ele tinha iniciado, porque ele tinha dois grandes sucessores, dois padres jesuítas, foi o padre Johannes Rick, João Rick, e o padre Max von Lassberg, né? Max von Lassberg rezou a primeira missa em Porto Novo, hoje Itapiranga, criado pelo Volksverein. E esses dois seguidores dele continuaram esse trabalho. Inclusive, tinham muitas aptidões também, e às vezes desenvolveram até com muitas qualidades também o trabalho dele. E ele mantinha permanente contato, e por isso que ele escrevia, então, o que estava acontecendo, né? Se ocupava ensinando jovens a vários ofícios de encadernação, escrevia para os amigos, em média de 500 a 600 cartas por ano ele escrevia para amigos que ele tinha deixado no interior do Rio Grande do Sul. Imagina quantas pessoas que ele lembrava e tinha contato, né? Inclusive cartas que ele recebia de outras organizações de outros estados do país para participar de congressos e seminários, e por vezes participava, outras vezes já não mais em função do adiantado da idade. E tem um fato, Mário, que é importante sobre o padre Armstrong e que mostra a grandeza que esse homem teve na comunidade, na sociedade, de um modo geral. Quem está assistindo as fotos deve ter visto uma imagem de uma carreta de boi, com algumas pessoas no entorno. E essa carreta, ela é de um trabalho realizado pela comunidade da linha imperial, logo após o falecimento do padre Armstrong, quando da organização de um grande encontro de católicos, os Katholikentag, e que seria realizado na linha imperial, a comunidade resolve se unir para construir a Praça Theodor Amsterdam. O que funcionava nesse local, o que tinha ali e como foi a construção dessa praça, Mário? Bom, ali tinha um banhado, né? Era um lugar muito molhado, né? Poçava água, e tiveram a ideia de fazer ali uma praça. Os moradores da linha imperial, então, construíram essa praça à noite, trazendo terra para aterrar, de carroça e carrinho de mão, né? E fizeram essa praça e logo construíram um monumento para homenageá-lo. Isso aconteceu em 1942, no ano que era para acontecer o encontro, o Katholikentag, o Dia dos Católicos. Era para acontecer? Era para acontecer. E só não ocorreu pelo fato da guerra, né, a Segunda Guerra, que começou em 1939, e quando foi proibido falar o alemão. E esses encontros eram todos descendentes germânicos, né, e que falavam a língua alemã. Pouquíssimos sabiam se comunicar em português. Então, esses encontros eram todos eles na língua alemã. E como foi proibido falar o alemão, esse evento teve que ser cancelado. Então, o único evento que aconteceu foi a inauguração do monumento em homenagem ao padre Armstrong. Então, foi 4 anos após a morte. Nós temos aí na linha imperial esse monumento em homenagem dele. Falando em linha imperial, Thiago,
esse lugar, que para mim é um santuário, né, do cooperativismo, e quando eu vou lá, eu fico sempre muito emocionado, porque é de uma energia incrível do cooperativismo. E coisas boas que estão acontecendo lá, né, no momento. Nós já temos lá o monumento, nós temos lá os restos mortais do padre, nós temos a casa onde ele morou, nós temos a famosa pedra, o monumento da pedra, daquela frase, da pedra no caminho, que é uma frase tão rica, quando nós queremos explicar para alguém o significado de cooperar, né? Ela é tão cheia de significado se a gente for estudar cada entre vírgulas daquela frase, né? Isso. Por exemplo, sobre liderança de um deles, ali ele já fala do papel do líder também. Exatamente, né? Ela é perfeita e atual, né? Nós temos lá a primeira sede da cooperativa, né? E que agora está em restauro. Ou seja, tudo que vai acontecer lá, que está na minha mente, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acho que muitos vão ajudar, e lá vai sair, para mim, a catedral do cooperativismo. Um lugar onde muitas pessoas, muitos cooperativistas, vão vir para estudar mais sobre cooperativismo, para conhecer, entender melhor, né, esse caminho do cooperativismo, e vão entender que nós precisamos preservar esse caminho, a história, que para isso que nós precisamos continuar pisando nesse caminho, porque se não pisarmos nesse caminho, pode crescer mato, né? E o caminho está limpo. E aí a gente vai ficar sem caminho, né? Então, esse lugar, né, para mim vai ser, eu chamo de catedral, né? Ou seja, o máximo de ambiente cooperativista que nós vamos ter nesse lugar, né, onde tudo começou, onde foi realizada a primeira assembleia de constituição de uma cooperativa financeira aqui no Brasil, né, e de toda a América do Sul. Inclusive a própria CI, né, Mário, há 1 ano e meio, mais ou menos, quando o presidente da CI esteve aqui em Nova Petrópolis para a inauguração do monumento à Irmandade, com Sunchales, que é a capital nacional do cooperativismo na Argentina, a própria CI manifestou que, por todo o conjunto de elementos arquitetônicos que havia na linha imperial, como a primeira sede, a segunda sede, a primeira sede própria, que é a terceira sede da cooperativa, a escola, a igreja, a casa paroquial, os restos mortais, o local onde ocorreu a constituição da cooperativa está a poucos 100 metros dali, e o monumento com a praça. E a própria CI diz que talvez não exista no mundo um lugar com tantos elementos vinculados ao cooperativismo. E, de fato, quem passa pela linha imperial sente essa energia, se arrepia. Tu sabe o que eu estou falando, eu estou te explicando isso, eu estou ficando arrepiado, porque a pandemia, Mário, ela nos trouxe muitos aprendizados, muitas coisas novas, ela acelerou muitas coisas que estavam nos aguardando para os próximos anos, ela, como a gente tem dito, ela tem de fato descolado do século XXI do século XX, mas ela também traz muita dor, ela traz muitas perdas, e para nós, talvez, uma das maiores perdas, e é esse momento aqui hoje vem para de certa forma, consolar. Eu gosto sempre de usar a frase de um pensador italiano, o Norberto Bobbio, que diz: somos rigorosamente aquilo que lembramos. E quando ele fala somos rigorosamente o que lembramos, ele não está se referindo ao passado, ele está se referindo ao futuro, porque é em função daquilo que nós lembramos, é essa nossa história do passado que vai servir de base para a propulsão daquilo que nós queremos ser no futuro. E qual Sicredi nós queremos ser no futuro? Qual sociedade nós queremos ser no futuro? Que Brasil nós queremos ser no futuro? Passa por lembrar, valorizar, compreender e viver a nossa história. E a pandemia nos tirou uma das coisas mais caras que tínhamos, que era o acolhimento das visitas que vinham aqui em Nova Petrópolis. E que de toda a rotina que você tinha e eu tinha aqui na cooperativa, é algo que nos faz muita falta, né, Mário? Porque contar essa história
é renovador, é reconfortante, é revigorante, e a gente fica cada vez mais acreditando de que é possível, sim, construir comunidades melhores através daquilo que o padre Amsterdam já idealizou no início do século passado, que é através do trabalho, que é o pilar econômico das cooperativas, e o próprio padre tinha a frase, quando a gente fala do padre e todas as obras sociais, acha que ele era voltado mais para o social, o próprio padre dizia, o fracasso econômico arrasta junto o fracasso social e humano, então por isso que ele inicia toda essa obra pela constituição das cooperativas financeiras, para depois então iniciar a obra social, porque há necessidade do recurso para trabalhar no social. E olhando toda essa condição do passado e tudo que nós vivemos nesse momento, a gente está se aproximando do final desse nosso bate-papo, que passou voando, tinha tanta coisa para contar. Já aproveitando, não vamos perder a oportunidade de todas essas frases que vocês enxergam no televisor, podem seguir, pode acompanhar através de uma página que agora o padre ele é moderno, ele não é de graça que ele colocou esses óculos, ele tem perfil no Insta e ele tem página no Facebook também, tem uma fanpage. Semanalmente é publicado curiosidades e frases marcantes do padre Amsterdam, a história do padre Amsterdam. Tem a história da mãe, que ele era uma pessoa muito cara para ele, a mãe. Tem a história do pai, que era comerciante, que depois montou uma queijaria. Tem tantas histórias ricas. E quem gostou dessa live e se ficou curioso para entender mais sobre o padre Amsterdam, passe a seguir essas redes sociais do padre Amsterdam também, que com certeza é menos desconhecimento e assim a gente pode ter melhores horizontes. Considerando isso tudo, Mário, de que é possível sim construir comunidades melhores, construir uma sociedade mais próxima, por meio do trabalho, que é o nosso pilar social. E com esse trabalho colher resultados, colher frutos. E com esses resultados investir em educação. E a gente costuma dizer aqui na Pioneira que é através do trabalho que temos resultados e deixamos comunidades melhores para os nossos filhos. E com esses resultados investimos em educação e temos a possibilidade de deixar filhos melhores para as nossas comunidades. Que recado final, o Mário Conze, considerando tudo que ele viveu nesses últimos anos intensos de Padre Amsterdam e cooperativismo, poderia deixar para os colaboradores do Sicredi que nos assistem nesse momento? Eu gostaria de ainda fazer uma conexão do momento atual, dessa guerra, com a época quando o padre veio para cá, que também era de muitas dificuldades. E o que se destacou naquela época? Que foi a grande liderança, né? E o que vai de novo se destacar neste momento, nas comunidades? As lideranças. Então, o quanto os líderes podem se espelhar no trabalho do padre Amsterdam para fazer o seu trabalho da melhor forma. Inclusive, eu tenho a convicção de que todos nós que trabalhamos no Sicredi, na cooperativa, ou em outras cooperativas, de certa forma, pelo conhecimento que nós temos, né, a gente é um líder, né? Todos os colaboradores, independente do cargo, seja caixa, seja atendente, seja gerente, eles a todo momento exercem uma liderança. Seja processos internos, seja atendimento ao associado, controles. E são vistos assim, porque o associado confia, né? E olha a responsabilidade, então, de todos nós. Sermos bons líderes, né? Não podemos errar nesse momento. E não trair a confiança. Por tudo a mais que a gente sabe, né, do bem que pode produzir o cooperativismo, a gente tem que ser o exemplo. E não é por palavras que o líder se destaca, e sim pelo exemplo. E uma frase bem forte que eu li esses dias sobre o líder, que diz o seguinte, que o pecado do pecador é perdoado, mas o pecado do pregador, não. Então, olha a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo,
quanto potencial nós temos, quanta coisa nós temos para mudar, como que nós somos, né? Todos nós do Sicredi, né? Eu menos, porque eu já estou, né, abrindo a porta para sair, mas não vou esquecer nada. A minha cabeça e a minha mente sempre vai estar presente em tudo isso que eu vivi e aprendi, né? Nesses 10 anos, basicamente, no cooperativismo e na história do fundador, que está tão presente, que ele continua tão inspirador para mim e para todos que pesquisam e ouvem e leem sobre ele, né? Então, adotar isso, vamos adotar isso, e dessa forma a gente realmente cumprir essa nossa função social, né? Pelo exemplo, a gente conseguir evoluir economicamente, todos os associados conseguirem sair numa boa dessa situação atual, né? E que os nossos líderes sejam vistos com seus exemplos, com a sua postura, com o seu otimismo, para que tudo volte de novo para o bem, e dessa forma a gente consiga encontrar o sentido, o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa existência aqui nesse plano terreno. A reflexão precisa vir acompanhada da ação. Essa era uma frase do Padre Amistad. 17 horas, conseguimos vencer a nossa pauta, passear por vários caminhos aí da história do Padre Theodor Amistad, e agora gostaríamos de, quem sabe, conseguir abrir os microfones com o pessoal da Fundação e de GP que também nos acompanham, nos dão suporte nesse momento, para que a gente está curioso para saber o que o pessoal está comentando aí no chat dessa live, se existe alguma pergunta para o Mário que possa ser transmitida ao Mário, e gostaríamos de ouvir e transmitir essas perguntas ao Mário. Muito obrigado, espero que... Lembrando, Tiago, as perguntas difíceis a gente pode não responder, né? Não, a gente vai ter a humildade de dizer que a gente não sabe, porque a gente sabe só um pouquinho, né? De tudo. Então, quem fez pergunta fácil tem mais chance de ser atendido, né? Muito obrigado, espero que tenham aproveitado bastante todo esse conhecimento, toda essa inspiração que o seu Mário Conzen traz para nós nessa tarde, e que, de fato, possamos também sair da reflexão e ir mais para a ação, agora com menos conhecimento e sim com a possibilidade de construir novos horizontes, com o propósito da cooperativa, de todo o nosso sistema, mas também com os propósitos que cada um de nós, como pessoa ou como indivíduo, carrega, de sair desse mundo, deixando ele bem melhor do que era quando aqui chegamos. Muito obrigado, e vamos para os comentários, vamos para as perguntas. Então, Sr. Mário e Tiago, que emocionante essa live, foi demais, assim, vocês trouxeram a história do padre, que é uma história encantadora, que aqueceu os nossos corações. Temos muitos comentários, muitos elogios. O padre Amistad, sem dúvida, foi um visionário, foi um ser humano ímpar, um exemplo para todos nós. Eu vou ler alguns comentários aqui, tem poucas perguntas, mas muitos elogios. Que presente essa agenda, a Letícia comentou. E ela fala aqui que vocês dois são grandes profissionais que ela admira muito. Foi um grande prazer ouvir o senhor, Sr. Mário, o Felipe comentou. E ele comentou depois que vocês formam uma dupla sensacional. Quanta satisfação ouvir esses dois mestres do cooperativismo de crédito, comentário do Jair Main. Todas as pessoas que passam pelo Sicredi não são mais as mesmas, fato, a Mirella comentou. Que alegria ouvir o Sr. Mário e Tiago sobre cooperativismo, sobre o padre Amistad, um comentário da Camila. A Mara falou que ela se sentiu conectada com os antepassados dela quando ela esteve visitando Nova Petrópolis, que foi onde tudo começou. A Vivian comentou também que é muito gratificante ouvir vocês dois. A Camila comentou que complementou a fala de vocês, falando que o Padre Amistad ele é um super empreendedor social. A trajetória do Padre Amistad é inspiradora, o colega Jorge comentou.
A Adriana falou que a introdução dela ao cooperativismo foi com o saudoso Ed Spear, que tinha os fundamentos, ou os nossos fundamentos, correndo nas suas veias. Ela comenta que os olhos dele brilhavam ao falar do nosso patrono, e era sempre contagiante ouvir essas histórias lindas dele, e ela tem muita gratidão por isso. Temos, assim, também alguns comentários, algumas perguntas falando se eles vão receber o material que está passando nas telas, e a gente já comentou que sim, vai estar disponível junto com a gravação da live. Tem algumas pessoas, teve uma pergunta sobre se serão retomados os tours para Nova Petrópolis, dos colegas, dos colaboradores para Nova Petrópolis. Tomara. A gente está igual o resto da sociedade, esperando para ver o que vai acontecer. Esperando, mas vai. Que 2021 permita que, de fato, a gente possa... inclusive, nós já tínhamos para 2020 uma agenda bastante agitada no início do ano, com cooperativas marcando com bastante antecedência, e esse é um trabalho que, de fato, nós realizamos com uma alegria enorme, de todas as cooperativas que vêm aqui, porque cada cooperativa que passa por aqui, mais do que levar no nosso sentimento real, ela acaba deixando um pouquinho de si aqui também. E tudo que temos de conhecimento e de inspiração e motivação do cooperativismo é muito parte daquilo que as pessoas deixam quando passam aqui por Nova Petrópolis, mas esperamos que 2021 nos possibilite retomar essa agenda de visitas. Só em 2019, no ano passado, nós conseguimos receber 3.000 pessoas em 90 eventos, 90 turmas que tiveram visitando a Pioneira. É bastante gente, mas muito aquém do que a gente deseja que possa ser ainda maior. Que bacana. E então vou começar com algumas perguntas aqui. Estão começando a chegar mais perguntas também. Bom, foram magníficos esses relatos, parabéns pela dinâmica. O Padre Amistad identificou na época as principais necessidades carentes da sociedade onde percorria, e foi papel fundamental para prover e minimizar os problemas. E aí ele comenta aqui os asilos, leprosário, formação de parteiras, caixa rural. E hoje, na visão de vocês, qual ou quais problemas da sociedade que o Sicredi nós podemos atuar? Só uma pergunta para os dois. Mário, queres começar? Problema na sociedade que não falta. Problemas não faltam. É só escolher qual é que a gente prioriza. E a gente, nesse momento, né, tem que priorizar o cuidado pela vida das pessoas, né? Mas ainda vejo em um plano muito importante a gente trabalhar a questão do conhecimento, né? Porque a partir do conhecimento as pessoas ficam mais libertas, né? Eles têm mais condições de serem elas, né? Então, a educação, e o Sicredi tem isso muito forte, né? União Faz a Vida, as cooperativas escolares, que está caminhando tão bem isso, e que é tão rico, tão promissor, que trabalha o jovem, prepara o jovem, prepara as pessoas para atuarem, né, no futuro, nas cooperativas. Então, acho que esse é o caminho, né? Vamos cuidar da saúde agora e, em seguida, vamos focar na educação, porque a partir da educação as pessoas sabem o que fazer. No meu entendimento, a educação é a pauta comum do sistema Sicredi, até em função de estarmos vinculados a uma cooperativa, e nós precisamos ter a compreensão dos principais atores ou das principais partes interessadas nesse processo de educação. Porque a gente fala de educação de associado, que é extremamente importante, né, Mário? Precisa ser dado uma atenção máxima à educação do associado, à educação das crianças nas escolas, e daí existem ferramentas para isso prontas no sistema. A Fundação disponibiliza tanto as cooperativas escolares quanto a União Faz a Vida. Mas um ponto importantíssimo para mim, que faz toda a diferença, é a educação dos colaboradores. Os colaboradores entender o que é o cooperativismo, o que é o Sicredi e qual é o propósito desse sistema, por que existe o sistema Sicredi. Essa pauta eu vejo ela como comum, e daí a gente pode atuar em
questões de mulheres, em questões de jovens, em questões de pessoas com 60 a mais, nós temos dito agora, a geração prateada, né? E, por outro lado, uma das grandes vantagens de ser sistema cooperativa é que cada uma das singulares pode olhar para a sua região e ver na sua região qual é a necessidade, qual é a maior prioridade. Aqui, por exemplo, na Pioneira, nós entendemos, inclusive tem uma brincadeira nossa aqui que quem muito abraça, pouco aperta, né, Samara? Então, já que para apertar direito, a gente foca e diz que a grande bandeira social da Pioneira é a educação. Mas poderíamos atuar em segurança, poderíamos atuar em questões ambientais, que eu acho que é uma pauta muito importante. E o Ricardo Salles tem uma frase que eu considero adequada para esse momento, que é de posicionamento. Quem não se posiciona, posicionado está. E a gente vive num momento do país que tudo é muito polarizado, e seria importante que nós, enquanto cooperativas, que somos focados no desenvolvimento das comunidades, né, em trazer prosperidade para a sociedade, pudéssemos levantar mais bandeiras importantes para a sociedade de forma geral, sem medo de ser feliz, sem medo de nos incomodar, porque certamente existem bandeiras importantes e o Sicredi deveria levantar, como o Padre Amsterdã também levantou, porque, Mário, tu contando toda a história, a gente enxerga ela pelo lado lúdico, é muito bonita, né? Agora, fazendo um exercício de empatia em relação ao que o próprio Padre Amsterdã deve ter sofrido em relação a limitações, ele era cobrado, ele não era um padre convencional, então, assim, ele era uma pessoa muito provocadora, né, dessas questões. Ele era um empreendedor social e não só social. E esse comportamento dele, que era inovação pura, também traz questionamentos. E acho que a gente tem todas as condições de, como um sistema moderno, jovem, e que totalmente colado às atuais necessidades da sociedade, pode atuar também. Ainda respondendo a essa pergunta, eu acho que se as cooperativas se orientarem e seguirem rigorosamente os princípios, está tudo ali. Não vai ter nenhum problema. Não vai ter nenhum problema. Aí eles não vão errar no seu foco, na sua atuação de responder ao seu propósito de existir. Verdade. Muito bom, muito bem. Bom, o Márcio Porte, então, ele comentou o seguinte, e fez uma pergunta. O Sicredi definiu como propósito construir juntos uma sociedade mais próspera. Este propósito é muito aderente aos ideais do Amistad e de suas lideranças da época. Conhecendo toda a história do Amistad, qual o sentimento que ele teria hoje se tivesse a oportunidade de conhecer o sistema que ele ajudou a criar? O Márcio, eu não sei se a gente vai responder, porque a gente respondeu uma vez no começo dele, né, Mário? Mas eu acho que é boa a pergunta do Márcio. Ele gosta de provocar. Ele gosta de provocar. Mas ele trouxe o Padre Amsterdã para 2020. Isso. E acho que é uma pergunta bem... Já que o padre também era provocativo, o Márcio foi provocativo. Qual seria o comportamento, o entendimento do padre hoje, conhecendo o sistema Sicredi da forma como ele atua, e acho que essa questão do propósito sistêmico de juntos construir uma sociedade mais próspera, Mário. Já me fizeram essa pergunta 2 vezes. O que o Padre Amsterdã diria e faria se ele chegasse nesse momento aqui? Eu não tive nenhuma dúvida de dizer que a primeira coisa que ele diria: não tenham medo e vamos colocar as mãos à obra. Ação, menos reflexão, mais vamos ação. Trabalhar, vamos nos reunir, né, e vamos ver o que dá para fazer. Ele usava uma expressão assim: se a carroça atolar, né, nós temos que ver qual foi a causa. E aí, ver o que dá para fazer, né, para sair do atoleiro. Nós estamos num atoleiro agora, né? E não adianta ficar reclamando da carroça. Não adianta ficar chorando, ou dizer assim, e agora, e aí eu não consigo mais tirar a carroça daqui. Não, vamos ver o que aconteceu, né, por que chegamos a isto, e agora como vamos sair daqui? Vamos juntar as forças e vamos conseguir. Eu tenho certeza que ele seria essa a posição dele. Mãos à obra, juntos, pensando, né, criando,
E aí vamos sair dessa. Eu gostaria de responder essa pergunta também, Mário, mas eu gostaria de responder essa pergunta com uma outra pergunta, e sem entregar a resposta, mas que cada um que participa agora faça a sua reflexão. Por que o padre Amistad constituiu a cooperativa em 1902? Qual era o grande objetivo dele? Qual era o propósito? Ouvindo todas as histórias que o Mário contou, ele fez por algum motivo, não foi de graça. E se esse motivo hoje é o mesmo que norteia as nossas ações, o padre Amistad, tenho certeza, ficaria muito feliz chegando aqui e vendo tudo que a gente está fazendo. E se em algum momento a gente desvirtuar, porque o motivo dele foi muito nobre e é muito atual, até nos dias de hoje. Então, qual foi o motivo? Por que o padre Amistad fundou a cooperativa em 1902? Se a gente conseguir responder essa pergunta, a gente encontra o propósito sistêmico e, com certeza, saberá se estamos ou não no caminho mais certo, né, Samara? Perfeito. Então, cada um fique com essa... Acho que cada um pode levar para si essa reflexão sempre. Muito bom. Bom, tem uma pergunta bem bacana também aqui da Bianca Donato. Boa tarde, parabéns pelas belas histórias contadas. Me chamo Bianca, sou da Sicredi Agroempresarial Paraná, São Paulo. Tenho 4 anos de Sicredi. Gostaria de saber qual o conselho que os senhores deixam para nós jovens na missão de levar o cooperativismo para as novas gerações. Muito bom. Mário, essa eu não tenho dúvida, tu que responde, tá bom? Realmente, conhecer cada vez mais o cooperativismo, né? Se aprofundar todos os quesitos, né? Desde o surgimento, né? Toda a evolução, todo o potencial e oportunidades que consiste no cooperativismo e ficar firme nesse trabalho, de como pessoas, cuidar das pessoas. Isso não quer dizer que tem que abrir mão da sua vida particular, das suas economias, tudo isso é perfeito fazer junto com outros, né? Não precisamos ser tão abnegados como era o padre Amistad, que ele não tinha nenhum objetivo para ele, né? Era só se doar para os outros. Não precisamos chegar a esse ponto. Mas o jovem realmente tem que se preparar, né? Entender todos esses valores, toda essa força, e ele se preparar para assumir a condução, assumir a liderança positiva, a liderança pelo exemplo, pela ação, pela humanização, né, que nós temos como seres humanos que somos capazes de fazer. É nessa linha. Muito legal. Bom, eu acho que vamos nos encaminhando para os finalmente. Eu vou ler mais uma aqui e aí a gente vai para a finalização. Muito bom. Gostaria de saber o que vocês indicam para os colaboradores novos, o que podemos fazer para conhecer e compreender melhor o universo do cooperativismo. Eu já estou encantada. Eu acho que essa é uma resposta bem, é uma pergunta bem inteligente, bem importante e que precisa ser respondida com bastante cuidado. Porque depende de várias iniciativas. Eu acho que depende de nós, cooperativas, acolher os novos colaboradores e dar a capacitação adequada. Não adianta só a gente falar que os colaboradores precisam buscar conhecimento, porque é papel e é responsabilidade de cada cooperativa também entregar todo esse processo educacional para os novos colaboradores, assim como é também papel da cooperativa e faz parte dos princípios, entregar esse conhecimento para os associados. E também há hoje uma possibilidade ainda maior com o Sicredi Aprende, com as redes sociais, de buscar conhecimentos fora da cooperativa, porque ele sim acaba dando musculatura, acaba dando a nós condições de entender, de compreender melhor o cooperativismo, como ele funciona, e eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive juntando esse questionamento com o antigo, que tem relação com os jovens, tudo passa por oportunidade, né? Então, as cooperativas precisam abrir, dar mais oportunidade de participação dos jovens, e nós aqui somos muito críticos, não é só aquela participação reativa, né, seu Mário?
não é aquela participação que tu convida para uma reunião, sentar numa palestra e a pessoa vai embora. É uma comunicação, é uma participação proativa, onde jovens e colaboradores possam se manifestar, possam dar sugestões, possam organizar eventos, e isso faz com que as pessoas, de fato, sintam-se mais parte. Cooperativismo a gente não aprende só lendo, a gente aprende vivendo. Precisa viver o cooperativismo. Então, vivam todas as possibilidades de cooperativismo, busquem conhecimento fora do sistema financeiro, existem outros ramos do cooperativismo. Hoje, a gente já é bem menos pior do que era antes, melhorou bastante, mas há uma grande dificuldade da gente encontrar o cooperativismo na academia. Uma pessoa que se forma em administrador, em contábeis, em direito, ela passa pela faculdade sem estudar cooperativismo, mesmo sendo um modelo de organização distinto, tendo um regime tributário distinto, tendo uma lei específica, a Lei Geral do Cooperativismo, e a gente passa pela faculdade e não estuda. E hoje já não é tão pior assim, mas ela está mais numa extensão, numa especialização, numa pós-graduação, e eu acho que a gente precisa também, como cidadão, trazer cada vez mais o cooperativismo para dentro da graduação, e isso também vai ajudar a fazer com que outras pessoas da sociedade possam buscar mais conhecimentos acerca do cooperativismo. Eu gostaria de responder essa pergunta com uma frase. Sim. As cooperativas, e nós, como já temos um certo conhecimento sobre cooperativismo, nós precisamos oportunizar as pessoas experimentarem o cooperativismo. Muito bom. Experimentar, para viver. Legal. Só, então, mais um comentário. Foram muitos elogios, mais comentários bacanas sobre a live. Eu encerro aqui com a fala do Rodrigo, nosso superintendente de GP. Parabéns, Mário e Thiago, uma obra incrível de um líder genuíno e inspirador, com competências tão atuais como visão de futuro, inovação, ousadia criativa, fazer acontecer e, além de tudo, humano. Essa é a nossa essência, esse é o nosso jeito de ser Sicredi. Parabéns. Eu agora passo a palavra para o Romeu, nosso superintendente da Fundação, para fazer o encerramento. Muito obrigada pelas palavras, pessoal. Olá, gente. Eu acho que a gente poderia aqui falar uns 2 dias. Eu acho que a gente poderá falar a live parte 1, né, Thiago? Depois a gente faz a parte 2, a parte 3, a parte 4, porque nós teríamos assuntos aqui para falar dias e dias, né, seu Mário? Mas eu não poderia deixar de... Eu fiz algumas anotações algumas coisas que o seu Mário comentou o básico bem feito, né? Ou seja, não precisamos inventar a roda, né? A gente fazendo bem feito, o básico já é um grande sucesso. E aí eu vejo as frases do padre ali na televisão e é extremamente atual. As pessoas esperam, né? Ele era um padre. O Thiago comentou, né, Thiago? O que se espera de um padre? Ele não foi só um padre. Ele foi inovador. Ele foi, eu anotei aqui, ambientalista, construtor, economista, administrador, escritor, sociólogo, empreendedor social, como a Camila colocou. E uma coisa, né? Ele foi lá e fez. Nós temos entre as nossas competências uma competência muito importante, né? Todos nós somos um padre. Será que as pessoas vão esperar só que a gente pregue? Não. Então ele foi lá e fez. O senhor Mário sempre diz, né? Carroça está atolada. E aí, vou esperar o governo? Vou esperar alguém? Vamos pensar e vamos achar uma solução, né? E tem a frase, a reflexão tem que vir acompanhada com ação. Então não espere. Vai lá, né? Vai lá e faz. Foi lá e fez. Então eu acho muito legal. Gente, foi um momento riquíssimo. Acho que a Raquel colocou aí, se ela fosse ler todas as mensagens aqui, aí sim, nós íamos falar mais umas 4, 5 horas. Então, demonstra o quanto importante foi esse momento para todos. Eu quero agradecer imensamente o convite. Aliás, o convite aceito de vocês, né? Porque a gente fez o convite, vocês aceitaram. O seu Mário tem uma agenda grande, o Thiago nem se fala, né? Então, gente, eu queria passar a palavra para vocês, para a mensagem final de vocês, para os ouvintes aqui, os que estão assistindo, os colegas aqui das centrais, do CAS, de todas as cooperativas que estão nos assistindo. Então, passo você, Thiago, o seu Mário, as mensagens finais, e aí depois eu faço o encerramento da nossa live, que foi maravilhosa.
Seu Mário, tu faz o encerramento. Romeu, agradecer, nós que agradecemos pela oportunidade, apesar da agenda e a quarentena tem sido, esse momento de quarentena e home office tem sido bastante cansativo. Todos que nos assistem nesse momento sabem disso, porque todos têm se empenhado e se esforçado muito mais para ir lá e fazer, e nós temos percebido isso de todas as equipes. É o que eu enxergo aqui dentro da Pioneira, eu tenho certeza que não é diferente no CAS, na Central e nas outras singulares do sistema. Orgulho tremendo do trabalho que os colaboradores fazem nesse momento, e apesar da agenda lotada, vocês podem ter certeza que parar para falar sobre o padre e trazer conhecimento para as pessoas a respeito da vida do padre, para nós é prioridade absoluta em qualquer momento de vida, sempre, porque não há nada que nos renova mais do que conseguir transmitir esse sentimento que nós temos aqui para as pessoas que aqui vinham. E isso estava fazendo muita falta para nós, como dito antes, durante a live. E hoje é nós que agradecemos a vocês pela oportunidade que vocês proporcionaram da gente matar essa saudade de contar a história do Padre Armstrong. Isso que eu e o Mário fizemos nada mais foi do que um mini roteiro dentro do memorial que está passando por obras de restauro e que certamente ao final de 2021 a gente deve ter uma casa cooperativa, uma caixa rural completamente restaurada, com uma museologia completamente moderna, nova, e um espaço novo, uma nova catedral do cooperativismo, como o seu Mário fala. Então, apenas agradecer da nossa parte, que foi um momento que vai ficar por muitos e muitos anos marcado nos nossos corações. Eu sei que essa parte eu falo em nome do Mário também, porque eu conheço, e com certeza foi um momento que marcou bastante aqui para nós dois. Mário. Verdade que o Tiago falou, pelo fato de a gente ter a oportunidade de contar e falar dessa obra, desse homem incrível, e perceber a reação das pessoas, isso é uma coisa que não tem preço, né? Isso toca, isso emociona, as pessoas se emocionam com isso. E certas coisas na vida, elas só são possíveis quando a gente se emociona. Aliás, eu sempre digo que, às vezes, na nossa vida, falta emoção, né? Nossos relacionamentos, nas convivências, às vezes são dificultadas por falta de emoção. E aqui nós temos toda essa oportunidade de produzir emoção. Porque a história é pura emoção, né? Considerar todo esse esforço havido, né? Todo esse trabalho e resultado produzido, isso é emocionante, é tocante para qualquer ser humano. Então, realmente, eu sou muito grato por essa oportunidade, mais uma vez, e estamos à disposição, né? Se vierem para Nova Petrópolis, vão ser muito bem acolhidos e vamos juntos pisar lá onde o Padre Armstrong caminhou. É um chão cheio de energia cooperativista, um chão santo, eu diria assim, né, para o cooperativismo, e que a gente vai fazer com todo respeito, com todo carinho, né, e a gente poder se abraçar nesse lugar, né, cultivar o cooperativismo, disseminar cada vez mais, para que mais pessoas tenham essa oportunidade de experimentar. É tudo que nós precisamos fazer. Gratidão é a minha última palavra. Bom, muito obrigado. Eu acho que essas palavras encerram com grande emoção aqui a nossa live. Eu acho que, como o senhor Mário colocou, se a gente se propõe a fazer, vamos fazer com amor, né? Porque aí eu acho que a gente vai conseguir ter um enorme sucesso. Gente, muito obrigado. Certamente 3.000 pessoas, Tiago, vai ser pequeno, né? Com essa restauração, acho que a gente vai, e com a vontade tanto de sair de casa, né? Certamente nós lotaremos Nova Petrópolis aí para ver esse processo todo, né? Viver mais, eu acho que essa emoção toda de viver um pouco disso, e a gente precisa beber da origem, né? Então, quando a gente fica um pouco mais preso, a gente tem que voltar para a origem, que lá a gente se reencontra e volta energizado. Gente, um grande abraço, obrigado, seu Mário, Tiago.